Nossa história começa na África Ocidental. O sol se põe atrás do horizonte, pintando o céu com cores diferentes, e uma vista do Instituto de Bioquímica se abre diante de nós. Mas dentro do instituto, não há cientistas calmos de jaleco conduzindo pesquisas, mas sim guardas militares mortos, e sons de alarme são ouvidos por toda parte. Um dos pesquisadores jaz morto, com sua mão fria segurando postumamente um objeto não identificado em um cubo contra seu peito. Mas esse objeto misterioso não ficou com o falecido por muito tempo, ele foi levado pelas mãos de alguém usando uma luva preta. Nosso personagem principal pegou o cubo e imediatamente através da comunicação ele relatou que seu nome é North Sheps, ele pertence ao 6º Grupo de Unidades Especiais e o vírus patogênico do sangue foi obtido com sucesso. Antes que North pudesse dar um passo com sua aquisição roubada com sucesso, um tiro ecoou atrás dele. A bala não o atingiu, mas quebrou o cubo que continha o vírus. O personagem principal fica apavorado, fragmentos do cubo voam em seu rosto, deixando cortes, e o líquido com o vírus espirra em seus ferimentos. O agente especial Sheps pega sua arma e dispara várias rajadas em seu oponente. Seus companheiros querem correr com Nortu, mas ele grita para eles não se aproximarem, porque ele está infectado. Infectado pelo vírus, ele sente mudanças e mutações de DNA ocorrendo em seu corpo. Somos transportados 3 anos no futuro, somos recebidos pela cidade noturna de Brookboard, podemos ver um grande edifício de uma corporação chamada Cloudman. Às 9 horas da noite, no final do dia de trabalho, o faxineiro lava o chão, cantarolando a melodia de uma música que ficou gravada em sua cabeça no escritório. Este trabalhador, lavando tão diligentemente o chão do escritório, acaba sendo nosso personagem principal. Ele finalmente terminou o trabalho e quer ir para casa. Antes de sair, ele apaga as luzes do escritório e imediatamente percebe que uma das telas do computador ainda está ligada. Caminhando em direção ao monitor em chamas, ele lamenta o quão pouco profissional é para os trabalhadores deixarem o equipamento ligado depois de sair, mas quando ele se aproxima da tela, ele congela no lugar. Um vídeo de conteúdo erótico aparece na tela à sua frente, e o herói rapidamente se vira envergonhado e se pergunta como alguém consegue assistir a isso no trabalho. Assim que North começa a tentar desligar o vídeo, uma garota se aproxima dele por trás e se pergunta o que está acontecendo ali. O personagem principal não ficou perdido, virou-se e olhou para a garota com um olhar cheio de confiança. Ele disse sua posição, ele é um novo funcionário e agora está de plantão. Uma garota bonita está parada na frente dele e pergunta pensativamente o que ele está fazendo no computador, porque seu turno já acabou. North volta-se para o computador e tenta continuar tentando desligar o vídeo picante, só que agora a heroína percebe o que está acontecendo no monitor. A menina fica simplesmente horrorizada, assustada e envergonhada, e pergunta se tem vergonha de assistir algo assim. Antes que nosso personagem principal possa dizer 2 palavras, um travesseiro voa direto em seu rosto. A heroína o chama de pervertido sujo e não entende como alguém pode assistir a coisas tão desagradáveis, enquanto North fica de pé esfregando o nariz dolorido depois de levar uma pancada. A funcionária não pode tolerar tamanha indecência no local de trabalho. Ela declara que irá demiti-lo amanhã de manhã e pede que ele entregue seu crachá. Sem parar de esfregar o nariz, o Sr. Sheps tenta explicar à garota que toda essa situação é apenas um mal-entendido. A heroína fica furiosa, grita que não pode haver mal-entendidos, insiste que ele foi pego pela mão e se ele é mesmo um homem. North tenta se desculpar e explicar que estava apenas passando por ali e que não acha normal assistir a esses vídeos no computador da empresa. O personagem principal só queria ser legal, o que acabou saindo pela culatra, mas ele se pergunta por que essa garota ficou tão animada quando viu. Não querendo ouvir desculpas nem responder perguntas capciosas, a garota, furiosa, acelera e quer dar um chute em North. Não se esqueça de que nosso faxineiro era um ex-agente de uma unidade secreta. Ele habilmente agarrou a perna da garota. Ele olha nos olhos dela com satisfação e diz que, sem entender a situação, não faz sentido insultar alguém. A heroína fica paralisada e tenta analisar como ele conseguiu interceptar seu golpe, já que ela estudou artes marciais desde a infância. Mas antes que ela tenha tempo de recobrar o juízo, North a joga na mesa, onde a pornografia continua passando na tela. O herói percebe que ela está deitada em uma posição excelente. Enquanto a garota continua chamando de pervertido, ele a agarra pelos ombros, pendurando-se por cima, e diz que, nesse caso, ele deveria mostrar a ela como é um pervertido de verdade. De repente, em vez de todos os tipos de punições que a imaginação do protagonista poderia inventar, ele se armou com um marcador e começou a trabalhar. Após completar sua vingança, no rosto da heroína aparecem inscrições sobre o demônio feroz que ela é.
e ela ameaça que ele responderá por tudo o que fez. Mas North não é tão simples assim. Ele conseguiu fotografar o rosto pintado da garota, e a ameaçou dizendo que se ela quisesse fazer um ataque em sua direção, ele publicaria a foto no fórum da empresa. E como se nada tivesse acontecido, o personagem principal pega seu balde e esfregão e vai em direção à saída, mencionando que ele não foi o primeiro a atacar. Movida pela raiva e desespero acumulados, a heroína bate na mesa com todos os seus punhos. Derramando lágrimas e cerrando os dentes de raiva, ela jura a Lilith Palmen que esse bastardo vai pagar por tudo. O local é transferido para favelas discretas da cidade, onde quando o sol se põe é melhor não colocar a cabeça para fora de casa. Depois de um dia difícil e uma noite igualmente difícil, nosso personagem principal chega em casa. A primeira coisa que ele faz é abrir a geladeira, que está abarrotada de cerveja, e as prateleiras laterais estão cheias de seringas. North queria abrir uma lata de cerveja, mas de repente sentiu uma dor aguda, até a lata de cerveja voou de suas mãos. Sem hesitar, ele pega uma seringa na geladeira e a injeta no braço. A razão para tanta dor é um patógeno que se torna cada vez mais forte que o anterior. A seringa que ele pegou, ao que parece, continha o vírus Ebola. Mas o vírus mortal do Ebola ainda não é suficiente para o herói. Em poucos dias ele acha que terá que entrar sorrateiramente no instituto novamente para coletar mais amostras semelhantes. North está se perguntando se eles mudaram o sistema de segurança, porque até agora ele veio e saiu de lá sem problemas. As lembranças daquele dia fatídico, de como ele foi infectado e pediu para todos irem embora sem ele, ainda estão frescas em sua cabeça. A uma pergunta natural de seus colegas sobre o que ele iria fazer, ele respondeu que nada poderia ser feito e que a vida ou a morte eram uma questão de destino. Por fim, North pediu ao colega que pedisse uma licença para ele e dissesse que ele não poderia retornar à equipe agora. Ele reflete sobre os últimos anos. O vírus o tornou um selvagem. Ele teve que viver na floresta por mais de um ano. O vírus não foi curado, mas agora ele não é contagioso. A urna cheia de seringas ao lado da cama tem uma explicação simples. A única maneira de aliviar a dor é introduzir outro vírus no corpo. O personagem principal pensa por quanto tempo isso vai continuar e tem certeza de que tudo está nas mãos do destino. À noite, enquanto North dorme pacificamente, mudanças começam a ocorrer em seu corpo novamente. Algo deu errado. De repente, ele sente dores por todo o corpo. O herói não entende por que o vírus Ebola não funcionou. Talvez o vírus tenha surgido com novas mutações e rearranjos de DNA depois de todos esses anos. Os raios de sol da manhã penetram pela janela e iluminam North deitado no chão. O personagem principal acorda de repente, dá um pulo e tenta entender se está vivo ou morto e, o mais importante, descobrir o que aconteceu na noite passada. Ele percebe uma molécula não identificada flutuando no ar diante de seus olhos e a cutuca tentando descobrir se é um vírus. North pensa logicamente e pensa que são alucinações, porque mesmo com uma visão excelente é impossível ver algo assim sem um microscópio. O Sr. Sheps entende que algo está errado, ele nunca viu um vírus pessoalmente. O personagem principal estende a mão para uma das moléculas voadoras, e ela voa até ele e se conecta energeticamente. Olhando ao redor, North percebe que todos os vírus que ele injetou em si mesmo ao longo de 3 anos estão voando ao seu redor. Essa notícia agrada o personagem principal, ele vê benefício nisso. Agora ele tem a capacidade de absorver micro-organismos e bactérias para suas próprias necessidades. O Sr. Sheps pega um cano de metal e tenta corroê-lo com a ajuda de bactérias. Tudo funcionou perfeitamente, a corrosão rapidamente começou a corroer o cano. North fica feliz, mas entende que tal habilidade exige muito esforço físico dele. O personagem principal percebe um vírus que nunca tinha visto antes e entende que, ao absorver outros micro-organismos, poderá desenvolver e criar novas habilidades no futuro. O Sr. Sheps está completamente encantado, ele acabou de sobreviver a um desastre, mas ficou mais forte. O herói cai na gargalhada. Mas seu riso não durou muito, ele perdeu o fôlego e se sentiu mal. North percebe que gastou muita energia e não consegue ficar de pé, então adormece. Amanhã no escritório da empresa Cloudman começa com os trabalhadores cumprimentando a senhorita Palmen e desejando-lhe bom dia. A alta e imponente senhorita Lilith Palmen entra no escritório. Seus bens somam bilhões de dólares e seu apelido é Deusa do Gelo. Ao entrar em seu escritório, ela se senta em uma cadeira e massageia o bumbum, ainda dolorido pelo incidente de ontem. 2 imagens dela de ontem giram em sua cabeça, ela com inscrições no rosto e ela deitada indefesa sobre a mesa. Toda essa situação não a deixa em paz, é uma grande humilhação para ela e ela pensa no famoso zelador. Lilith,
colocando a cabeça na mesa, lamenta o abuso sofrido ontem por seu próprio funcionário e também pelo zelador. Ela segura a cabeça e pensa em como contar a Kylie, que chegará em breve, sobre o incidente de ontem. Nesse momento, uma senhora curvilínea aparece no corredor e, ao pisar na soleira, quase torce o tornozelo. A secretária na entrada diz a ela que a senhorita Palmen já está esperando por ela no escritório, ao que a moça responde, impressionante, que já sabe. De pé na soleira está uma garota chamada Kylie Fima. Ela é a vice-presidente da empresa Cloudman, chamada de raposinha que adora atormentar os outros. Ao entrar no consultório, ela fica impaciente e imediatamente tenta saber com a irmã o que aconteceu, pois quando ela ligou sua voz soou muito animada. Dando uma pausa em sua busca pela alma, Lilith finalmente percebe sua irmã na porta, a cumprimenta e pede que ela se sente. A senhorita Fima deitou-se imediatamente no sofá, tirou os sapatos e começou a acariciar seu tornozelo quase torcido, mencionando que não faria mal nenhum ir ao spa hoje. Observando sua irmã deitada abertamente no sofá, ela se pergunta o que aconteceria se algum homem entrasse aqui agora e a encontrasse nessa forma. Ao que Kylie responde com um sorriso malicioso que ninguém ousará entrar ali sem permissão e, se alguém ousar, ela o espremerá até secar. Imediatamente ela relaxa e fala sobre o absurdo que tudo isso é e que agora a única coisa que importa é o que aconteceu com sua irmã mais velha. Lilith percebe que não pode contar à irmã sobre a humilhação sofrida ontem. Em vez disso, ela pergunta se ela lhe trouxe a informação que foi solicitada. Kylie obedientemente lhe entrega um envelope de papel e quer descobrir se há algo importante ali, ao que sua irmã diz que quer descobrir informações sobre uma pessoa suspeita. Kylie pergunta surpresa o que esse homem fez e se ele sabe o que isso pode significar para ele. Depois de abrir o dossiê e examinar cuidadosamente os olhos, ela está convencida de que este é seu algoz, e seu nome é North Sheps. Ela pula da mesa gritando, joga o questionário na mesa, gritando que é ele. Depois desse puxão brusco, Lilith percebe que sua bunda ainda dói. A senhorita Fima percebe que há algo errado com sua irmã e tenta descobrir por que ela ficou tão pálida. O chefe do escritório mostra a ela o questionário e dá à irmã a tarefa de fazê-lo sofrer pelos próximos dias. Embora sua irmã ame torturar pessoas, ela não entende por que precisa se vingar de um zelador comum que pode simplesmente ser demitido. A senhorita Palmen se mantém firme. A demissão é uma punição muito branda para ela. Ela quer que Kylie faça todo o possível para acabar com ele. Kylie se aproxima da irmã mais velha e começa a dar tapinhas na cabeça dela, perguntando se ela está bem e por que está tão brava. Sem revelar o real motivo da situação, ela apenas menciona que ele a ofendeu e que ela geralmente está de mau humor, e que o escolheu para desabafar sua raiva. A senhorita Fima concorda relutantemente. Lidar com um zelador não é particularmente adequado para ela, mas é importante que sua irmã se sinta confortável. Kylie garante que sua irmã pode relaxar porque ela é uma profissional em sua área, e Lilith se oferece para assumir parte de seu trabalho em gratidão. A vice-presidente flertadora vai até a porta e finalmente diz que sua irmã sempre sabe o que ama e que, se ela fosse homem, retribuiria com seu corpo. Assim que a porta do escritório bate, a chefe do escritório pega novamente o questionário do zelador que ela odeia e o examina. O ódio surgiu dentro dela com vigor renovado. Ela pegou uma caneta e bateu na folha, repetindo que não a soltaria até que ela cuspisse sangue. Ela fura com força a foto de North no formulário de inscrição com uma caneta e grita que irá observá-lo atentamente. Nosso personagem principal continua deitado no chão, inconsciente, sob os raios do sol que já se põe. North acordou de manhã e, olhando para o celular, descobriu que havia dormido por 3 dias. Por tantos dias de ausência do trabalho, ele poderia ser privado de salário. Preparando-se rapidamente, ele veste o casaco e sai correndo de casa, porque agora perder o emprego não é mais uma opção. North corre rapidamente pelo quarteirão e espera não ser demitido tão cedo. Correndo pela rua, ele sente o cheiro de tortas fritas que seu amigo Sr. Stonen está preparando. O personagem principal para e pede 2 tortas para ele levar. Um amigo está preocupado com ele, porque sua nora relatou a ausência de North no trabalho ultimamente, ao que Sheps ignora e diz que estava doente. O Sr. Stonen convida o personagem principal para uma visita hoje para provar um bom vinho. North concorda prontamente, porque seu turno termina cedo hoje de qualquer maneira, então ele virá depois do trabalho. Ao mesmo tempo, a vice-presidente Kylie se perguntou qual teria sido seu objetivo nos 3 dias, porque ela havia preparado um show, mas por algum motivo a personagem principal estava atrasada. Por fim, ela recebe uma ligação telefônica, dizendo que a meta foi definida.
A senhorita Fima diz ao funcionário para se comportar conforme o combinado, caso contrário, ela o demitirá. Lilith entra no escritório e conta animadamente para sua irmã que soube da chegada dele. O vice-presidente demonstra solenemente um tablet no qual são transmitidos vídeos de câmeras escondidas e convida sua irmã para aproveitar o show. North está no escritório do diretor do departamento tentando se justificar para o chefe, Jake, dizendo para ele não ficar bravo com ele e deixá-lo explicar tudo. Ao que o chefe se recusa a ouvir suas explicações, diz que North é um preguiçoso insolente, que se ausenta sem justa causa. O zelador diz que o motivo da ausência são circunstâncias familiares. Percebendo que o chefe não acredita realmente em sua lenda, ele começa a se referir ao fato de ser apenas um faxineiro e um grãozinho na empresa e pede que o perdoe desta vez. Vendo que esses métodos não funcionam, Shep diz casualmente que no mês passado alguém, insinuando que o diretor não apareceu para trabalhar por 7 ou 8 dias. O diretor muda rapidamente de expressão e teme que o zelador o leve consigo, pois estão sendo vigiados. Ele pede para ele parar de falar e cuidadosamente tenta dar a entender a North que há câmeras ao redor deles. O zelador faz papel de bobo, dizendo ao chefe que não há ninguém ali, ou que ele viu algo invisível. Mas os instintos do ex-agente funcionam a todo vapor. Ele percebe muitas câmeras escondidas, das quais, em sua opinião, há muitas no escritório do gerente. Ele começou a entender claramente que alguém queria atraí-lo para uma armadilha e prendê-lo. North começa a dizer em voz alta que o diretor do departamento disse coisas desagradáveis sobre a vice-presidente, que depois da morte dela muitas pessoas vão querer urinar no túmulo dela. O chefe do departamento apenas fica sentado em lágrimas e reza para que o zelador não o arraste junto. Kylie fica simplesmente furiosa. Ela se encarrega de lhe ensinar uma boa lição, ao que sua irmã mais velha apoia e diz que elas farão esse idiota respeitá-la. O chefe enfurecido, com os dentes cerrados, atribui cada vez mais responsabilidades a North, limpando os banheiros de cada andar e dizendo para ele esquecer os bônus no final do mês. O personagem principal está feliz com esse desfecho, pois é jovem e cheio de energia. O mais importante é que ele não foi demitido. Em toda essa situação, nosso faxineiro não hesita em pedir um empréstimo ao chefe. O chefe percebe a imprudência do funcionário e manda que ele suma da vista. North sai rapidamente, batendo a porta atrás de si. Depois de terminar o show, Kylie sugere que sua irmã transfira o zelador para o departamento administrativo, onde eles ficarão mais confortáveis zombando dele e sobrecarregando-o com trabalho. Lilith não concorda com a proposta, pois por que um cara que mal se formou no ensino médio entraria para o departamento administrativo? Para ela, ele só serve para limpar o chão. Mas nosso personagem principal não é tão simples, ele comprou seu diploma do ensino médio por $200. As meninas continuam observando North através das câmeras, e o vice-presidente nota a boa forma física do rapaz e se oferece para colocá-lo como segurança. A chefe do escritório fica furiosa com tal proposta. Na opinião dela, ele não a merece, porque é um canalha vil e analfabeto. A senhorita Fima olha para a irmã com perplexidade e quer saber por que ela está de tão mau humor hoje. Lilith responde que o motivo do mau humor dele é o zelador e lembra a irmã mais nova de não se esquecer de lhe dar uma boa lição no dia seguinte. O vice-presidente faz um gesto de aprovação e garante que fará tudo da maneira correta. Em um dos andares, North está se espreguiçando no banheiro. Ele já terminou o trabalho e está prestes a ir para casa. Mas o personagem principal lembra que prometeu ao Sr. Stone que os daria uma olhada à noite. Ele também precisa ir à loja para não sair de mãos vazias na visita. North retorna ao escritório do chefe do departamento para relatar o fim do trabalho, ao qual o chefe se despede. O faxineiro sorri e com um sorriso ingênuo no rosto pede ao chefe que lhe empreste dinheiro para as compras. O chefe volta a gritar sobre a falta de vergonha do funcionário. Somos transportados para uma área muito disfuncional, onde pessoas desaparecem e bandidos e a máfia governam. Se você for alvo de alguém enquanto caminha por esta rua, na maioria dos casos você estará morto. À noite, uma garota loira caminha por um beco escuro. Não é a primeira vez que ela está naquela área e ela olha cuidadosamente ao redor. Ao ouvir passos atrás dela e ver uma sombra na estrada, ela, sucumbindo ao pânico, começa a correr para a frente. Nosso personagem principal caminhava atrás dela. Ele não entendia como ela podia ter medo dele, porque ele parecia um cavalheiro. North até sugeriu que essa garota era cega. Shuika ainda não abandona o ex-soldado das forças especiais. No portal ele percebe caras que provavelmente não têm boas intenções. Sheps pensa em avisar o estranho em fuga sobre isso. North tenta parar a garota gritando, e ela começa a correr mais rápido.
com mais medo, ao mesmo tempo em que chama o personagem principal de pervertido. Confuso, o Sr. Sheps fica paralisado, gritando que chamá-lo de pervertido é demais. Continuando a correr e olhando para trás, a garota pensa em quão obsceno esse homem parece, supondo que ele se refira a Hector Grey, que a estava perseguindo antes. Mas a fuga não durou muito. Um homem bloqueou seu caminho, gritando o nome Emma. Um bandido aparentemente inveterado está parado na frente dela, sorrindo e falando sobre o quão feliz ele está em conhecê-la, tentando descobrir se ela está com pressa de ir para casa. Parando em seu caminho, ele diz que hoje é seu aniversário e a convida para ir à sua casa, onde Emma pede para ele não incomodá-la e menciona que ela tem um namorado. Hector se aproxima dela, segura seu queixo com a mão e pergunta se ela está com pressa para sair para um encontro. O vilão não pretende decepcionar sua vítima e a convida para passar algumas noites com ele, ao que a garota implora para que a deixe em paz, caso contrário ela chamará a polícia. O bandido ameaça que se ela chamar a polícia, ele irá matá-la e fazer a família da menina sofrer. Observando a glória dessa rua de desaparecidos, ele diz que ela também pode se perder ali. Assim que ele terminou todas as suas ameaças, do nada uma grande maçã vermelha voa em seu rosto. Emma, chocada com tudo o que está acontecendo, olha ao redor tentando descobrir quem é seu salvador, e outro bandido corre até Hector para saber como ele está. O personagem principal sai das sombras e diz que sente muito pela maçã, porque a comprou como presente e gostaria de devolvê-la. Heitor se levanta do chão com sangue escorrendo do nariz e pergunta qual herói ousou atacá-lo por trás. North lhe diz que ele não é quem está buscando justiça, mas veio aqui apenas para ver se teria lucro. Emma fica em estado de estupor. Ela se lembra que esse pervertido estava a perseguindo e agora ele também quer machucá-la. O vilão, ao ouvir os discursos do personagem principal, ficou encantado, pensando que ele era um deles, até se ofereceu para dividir a garota com ele quando terminasse, e pediu a North que ajudasse a arrastá-la para dentro do carro. Sheps perde a coragem e começa a gritar com Hector, querendo saber o que ele quer fazer com a garota. Os vândalos ficaram surpresos e com os olhos arregalados, eles claramente não esperavam tal reviravolta. O personagem principal começa a se aproximar dos rapazes, ao mesmo tempo em que se apresenta como o gerente da organização Red Scarf, que tem como objetivo ajudar em situações de risco. North começa a convencer Emma a concordar com os serviços da empresa, citando o custo de pacotes de serviços com preços variados. Um agente especial oferece à garota um pacote premium de $5.000, que permitirá que ela se livre dos problemas para sempre. Ele se curva diante da estranha e avisa que eles têm uma empresa privada que não aceita contrapropostas, pedindo que ela pense sobre sua proposta. Heitor não aguentou e, pegando uma faca, sai correndo, gritando ameaças, planejando esfaquear o personagem principal até ele morrer. Sem hesitar, Emma grita em pânico que concorda com o pacote premium. Com um sorriso no rosto, North agradece a confiança da garota, garantindo que ela fez a escolha certa. O agente arranca a faca das mãos do agressor e atinge Hector no rosto com força, fazendo com que o valentão voe para longe, espirrando sangue pelo nariz. O criminoso, levantando-se do chão, cospe na palma da mão e 2 de seus dentes ensanguentados e arrancados aparecem nela. Com um olhar animalesco, Hector olha para o personagem principal e exclama que ninguém naquela área o submeteu a tal humilhação. North se aproxima do bandido sentado no chão e lhe dá um chute no rosto, parabenizando-o pela primeira vez. O amigo de Heitor, parado ao lado, com uma faca na mão, começa a se aproximar de Emma, culpando-a por tudo, ameaçando matá-la hoje. Mas nosso personagem principal, com a velocidade da luz, se vê atrás do inimigo e tenta agarrá-lo. O criminoso tenta escapar e a faca cai de suas mãos. O inimigo é derrotado e cai de bruços no asfalto com um rugido. A garota olha para a imagem e se pergunta quem é seu salvador. North Sheps pega 2 bandidos e com um sorriso relata uma missão concluída com sucesso, oferecendo a Emma um pacote de diamantes, que inclui a eliminação completa desses caras, cujos rastros nem serão encontrados. A estranha não concorda com isso, ela acredita que seu salvador pode realmente fazer o que diz. Emma agradece a North e o abençoa por suas boas ações, mas Sheps não precisa de bênçãos, ele persistentemente oferece retribuição. A menina responde que prefere economizar dinheiro, entrega as notas a ele e diz que está com pouco dinheiro, que por enquanto só pode lhe dar $300. A personagem principal, contando o dinheiro, pergunta à menina o quão pobre ela é, mas ela promete dar o resto do dinheiro mais tarde, porque ela conseguiu um emprego recentemente. Enchendo-se de dinheiro, North diz que Emma pode pagar todo o resto em parcelas com juros.
Ao mesmo tempo, ele demonstra ao estranho como sua empresa lida com enganadores, enquanto chuta Hector na virilha. Com lágrimas nos olhos, o valentão pergunta como isso é possível e quem é essa pessoa que o humilhou tanto. A garota decide se apresentar formalmente. Seu nome é Emma Stone. Ela trabalha no departamento cirúrgico do hospital e promete pagar o restante da dívida. O personagem principal gosta da franqueza e sinceridade da garota. Ele dá a ela a oportunidade de não pagar neste mês. Emma se despede de seu salvador e diz que está na hora de ir, ao que North acena para ela. Mas enquanto caminhava para casa, a menina percebe que seu herói não a abandona, mas a segue em seus calcanhares. Emma entra e começa a subir as escadas. Sheps não fica para trás e a segue. Ela não se contém e, virando-se para ele, diz que definitivamente pagará a dívida, e que ele já sabe onde ela trabalha, e porque, além de tudo isso, ele deveria saber onde ela mora. Ao que o agente responde que acredita na sinceridade dela e que veio visitar uma amiga que mora naquela casa. Emma começa a analisar tudo o que foi dito. Há apenas alguns apartamentos na casa deles, e sua mãe estava dizendo que uma visita deveria vir até eles hoje. Ela pergunta se o nome do seu salvador é North Sheps, o que deixa o personagem principal surpreso e se pergunta como o estranho sabe o nome dele. Depois de pensar um pouco mais, a personagem principal pergunta se ela é filha de um vendedor de donuts de sobrenome Stone. Emma fica envergonhada e confirma essa informação. Ela não sabia que o tio North estava na frente dela todo esse tempo. Virando-se, North franze a testa e não acredita que o irmão de Stone possa ter uma filha tão linda. Ele fala sem jeito sobre quão pequena é a diferença de idade entre eles, então ela pode não chamá-lo de tio, mas Emma se mantém firme porque ele é amigo de seu pai. A engenhosidade da moça não a deixa dormir, e ela decide tirar vantagem da situação, pois como ele é seu tio, na verdade, ela não precisa pagar a dívida. Mas mesmo sendo seu tio, o personagem principal se mantém firme. Eles já firmaram um acordo que não pode ser quebrado ou cancelado. Emma corre até North e pede um desconto, mas seu tio hesita e permite que ela não pague juros, mas o restante do pagamento deve ser feito. Depois de concordarem com pequenas mudanças no contrato, os rapazes ouvem um homem subindo as escadas e pronunciando seus nomes. Na frente deles está a esposa do Sr. Stone, e também mãe de Emma. Seu nome é Shanna, e ela fica extremamente surpresa e pergunta aos rapazes como eles se conhecem. O banquete começa. O Sr. Stone e North decidem beber um copo de álcool antes de comer. Da cozinha, as donas de casa gritam para os homens que tudo estará pronto em alguns minutos, e o personagem principal responde que podem, que não tem pressa. Na cozinha, enquanto cozinha, a mãe interroga a filha se Emma realmente não conhecia algum amigo da família antes, ao que a menina responde afirmativamente. A mãe diz que o tio é um bom rapaz, mas não tem ambições e também é preguiçoso, ao que a filha pede para a mãe falar mais baixo, porque North consegue ouvir. North, sentado atrás da parede com um copo na mão, está desesperado porque ouviu tudo. Enquanto isso, na rua da área malfadada, bandidos se reúnem para conversar com o chefe sobre o incidente de hoje no bairro. O chefe, chamado Theodore, acende um cigarro e quer descobrir quem atacou sua gangue na área hoje. Hector, com o rosto inchado pelas surras de hoje, relata que o homem que os espancou se autodenominou Lenço Vermelho. Semicerrando os olhos, o líder dá uma tragada e ordena que ele cuide da garota primeiro. Enfiando comida nas duas bochechas, North agradece a sua irmã Shanna pela sua excelente e deliciosa comida. A mãe pergunta na mesa se ele ofendeu alguém na empresa, ao que ele recebe uma resposta negativa. O personagem principal não consegue se lembrar de nenhum conflito com funcionários. O único momento desse tipo ocorreu há alguns dias, quando ele ficou doente e não foi trabalhar, o que deixou seu chefe bravo com ele. Shanna fica surpresa com a forma como o gerente sênior reagiu a essa situação, mas está mais preocupada com a observação de hoje de que todas as câmeras estão constantemente focadas e observando North. O personagem principal tenta não demonstrar que essa informação o deixou cauteloso, porque se começarem a mexer com ele, a situação não vai acabar bem. Emma acalma a situação dizendo que o tio North é jovem e que se ele ofendeu alguém, pode facilmente encontrar outro emprego. Mas seu salvador afirma que, na realidade, ele se dá bem com todos e não quer mudar de emprego ainda. O Sr. Eitonen observa o quanto gosta da tolerância do irmão North Sheps e quer brindar a isso. A personagem principal está se preparando para ir para casa e se despede de todos. Obrigada pelo jantar, Emma decide se despedir do tio. North sai pela entrada e desce as escadas. A garota corre atrás dele e quer conversar sobre o que aconteceu hoje. O tio se vira e diz para ela não se preocupar com isso e voltar para casa, ou ele terá que salvá-la novamente.
Xena coloca a cabeça para fora da porta do apartamento dos Stenens e pergunta se os rapazes realmente não se conhecem. Emma diz, com medo, que não o conhece. A mãe tem medo, porque um caso com tal pessoa não trará nada de bom para sua filha. A menina afasta a mãe porque North pode ouvir tudo. Caminhando pela rua, o personagem principal pensa que até os surdos ouviriam seus gritos do patamar. Emma cita como argumento que já tem um namorado, ao que Xena começa a bombardeá-la com perguntas até que a garota implora para que ela entre e converse sobre isso no apartamento. Ao retornar para casa, North, por hábito, vai até a geladeira e pega uma seringa. Vários dias se passaram e nenhuma anomalia foi observada. No final deste dia difícil, ele decide ir para a cama e, no dia seguinte, ir ao escritório e descobrir quem o está observando. De manhã, no escritório, o vice-presidente já aguarda o início do novo programa, pois ontem houve apenas um pequeno teste. Finalmente, um sinal chegou ao seu fone de ouvido de que o alvo estava no local. Kylie ordenou que todos tomassem suas posições. O personagem principal entra pelos portões da empresa, enquanto câmeras monitoram cada passo seu. Um guarda sai cuidadosamente da cabine de segurança com um taco e o joga na cabeça de North. O agente especial não estava dormindo. Com a visão periférica ele viu o que o trabalhador estava planejando fazer. Ele interceptou o taco sem nem olhar para trás e o jogou de volta. Sua precisão é incrível. O taco foi direto para o rosto do guarda, derrubando-o. O instigador senta-se no escritório, franzindo a testa, e ordena que o próximo grupo se prepare. O próximo teste é um trabalhador com um tanque de esgoto cheio em movimento, que estava se movendo diretamente em direção ao personagem principal. Mas mesmo aqui, North estava em alerta. Notando um trabalhador com um tanque, ele pulou para fora do caminho daquela carruagem de merda na velocidade da luz. Como resultado, o próprio trabalhador, sem calcular sua força, caiu, e todo o líquido fétido foi derramado sobre ele. Kylie, diante de duas tentativas frustradas de vingança, não entende como um zelador comum consegue isso. O personagem principal entra no escritório do chefe do departamento, onde o chefe pede que ele se sente na cadeira localizada à sua frente. A vice-presidente observa o que está acontecendo com a respiração suspensa, pois ajustou levemente a cadeira. Afinal, de acordo com seu plano, assim que ele se sentar na cadeira, ela quebrará. Enquanto isso, North tenta descobrir por que seu chefe o chamou. O zelador sentou-se calmamente em uma cadeira e, com um olhar tranquilo, continua esperando uma resposta do chefe para saber o que está acontecendo. O chefe e o chefe do departamento caem em um estupor. Eles não entendem por que seu plano insidioso não funcionou. Sem saber o que dizer em tal situação, o chefe começa a ficar bravo com o faxineiro, dizendo que ele fez bagunça ontem. Mas o personagem principal neste momento só pensa que mesmo que as câmeras estejam observando no escritório, então a pessoa que está observando ocupa uma posição muito alta. O chefe agora obriga o zelador a limpar os banheiros de todos os andares 3 vezes ao dia. North aceita alegremente a ordem e começa a trabalhar. Assim que a porta bateu atrás de North, o chefe decidiu dar uma olhada na cadeira surpresa e sentou-se nela. Assim que ele se sentou na cadeira, como um pino giratório, a base da cadeira perfurou o assento superior e atingiu direto a bunda do chefe. Kylie vê isso pela câmera e não consegue entender por que a cadeira não funcionou com o zelador. Lilith entra no escritório da irmã e pergunta como tudo ocorreu, recebendo uma resposta decepcionante. O assunto acabou sendo mais complicado do que elas imaginavam. Mas o vice-presidente não se desespera e conta à irmã como esse zelador a está forçando a fazer outra coisa. A irmã mais velha se pergunta o que Kylie quer fazer, e ela sussurra seus planos em seu ouvido. Ao saber dos planos de sua irmãzinha, ela pergunta se isso é demais, e a senhorita Fima responde que, pelo bem de sua irmã, ela cuidará de tudo. O chefe do escritório diz a Kylie que ela tem uma reunião à tarde, então ela continua no comando da empresa. O vice-presidente manda um beijo de despedida e diz à irmã que ela fará um bom trabalho. North está lavando o chão de um dos banheiros. Ele finalmente percebe a câmera apontada para ele e fica irritado porque, mesmo enquanto limpa, continua sendo seguido. O Sr. Sheps começa a analisar se aquela poderia ser a garota cujo rosto ele pintou, mas ela não ousa, sabendo que ele tem uma foto nas mãos. O personagem principal quer descobrir onde essa pessoa está, então ele envia suas moléculas espiãs para o andar administrativo para dar uma olhada. Seus espiões verificaram todo o departamento, mas não encontraram nada, exceto um grande número de lindas garotas. Mas então uma das moléculas percebe algo estranho. North não entende o que a garota está fazendo, ele só vê uma mancha preta se espalhando pelo chão. Nesse momento,
Seu telefone toca e seu chefe ordena que ele vá até a sala de cópias e a limpe. A garota que derramou tinta sem deixar vestígios é nossa vice-presidente. Esses truques sujos claramente lhe dão prazer. North responde que virá imediatamente e pensa que, já que ela quer lidar com ele, ele vai brincar um pouco com ela. Ao entrar na sala de cópias, o personagem principal congelou com uma expressão de horror no rosto. Uma enorme mancha de tinta misturada estava espalhada por todo o chão. Kylie cumprimenta o zelador e lamenta que ele tenha tido que vir até lá por causa dela, mencionando a saúde debilitada de sua irmã, por isso ela foi forçada a ligar para ele. North olha para todo esse cenário com perplexidade e se pergunta como isso pôde acontecer. A vice-presidente finge ser inocente e diz que deixou cair a tinta acidentalmente. A personagem principal não acha que foi um acidente. Kylie diz que é bom que o chefe não esteja aqui hoje, caso contrário ela teria sido repreendida muito severamente. North não acredita em nada do que essa garota diz. Em sua vida ele conheceu muitas pessoas que queriam enganá-lo, mas até agora ninguém conseguiu. O personagem principal começa a trabalhar e diz para ter mais cuidado na próxima vez. Kylie percebe a falta de atenção da parte dele e fica surpresa. A menina pensa que não há homem que não goste dela, mas ao mesmo tempo começa a temer que seu charme tenha diminuído com a idade. Ela rapidamente tenta afastar tais pensamentos, reconhecendo-se como a melhor em tudo e, ao mesmo tempo, agradece à faxineira. Enquanto esfrega o chão, North se pergunta se ela está realmente tão feliz a ponto de colocar um raio em suas rodas. Kylie corre até o zelador e pega o cartão pendurado no pescoço dele com informações. Ela diz que seu filho mais novo também se chama North, coincidentemente. Mas a garota percebe que seu irmão não é tão alto quanto seu homônimo, e North a informa sobre um botão em sua gola que está tentando sair. Kylie cruza os braços sobre o peito, envergonhada, corando, e diz para onde o Sr. Sheps está olhando. O personagem principal vê a péssima atuação da vice-presidente. Ela não é páreo para ele, ela é muito jovem e inexperiente. Dentro da garota tudo ferve de raiva. Como ele ousa olhar para sua pele delicada, ela quer acabar com ele agora mesmo. North terminou seu trabalho e pergunta se há mais alguma coisa que precisa ser limpa. Kylie o elogia e observa o quão limpo está agora. O faxineiro quer ir embora, mas a senhorita Fima fica no seu caminho com uma caneca de chá, oferecendo-lhe um gole em gratidão pelo seu trabalho. North suspeita que há algo errado com o chá e tenta recusar educadamente a garota. Kylie não é nada simples, ela aumentou a dose da droga na bebida e reclama que nunca fez chá para ninguém antes, e é falta de educação recusar. North concorda, ele precisa saber para que serve todo esse show, e a garota está determinada a fazer com que ele sinta toda a dor em sua bunda. O personagem principal sente o cheiro de um laxante na bebida, mas a bebe, já que nenhum vírus conseguiu fazer nada contra ela, o que lhe beneficiará com uma pequena dose de laxante. Ele agradece à vice-presidente, dizendo que a bebida é refrescante, e ela fica feliz que seu plano tenha dado certo. North não vai simplesmente deixar a garota ir, ele quer que ela sinta o que é uma dor de estômago de verdade. A personagem principal grita fortemente. Kylie quer descobrir o que aconteceu, porque o grito dele a assustou. Ele se aproxima dela e diz que quer ouvir sua opinião, e fornece informações sobre sua suposição de que a garota do oitavo andar guarda rancor dele. North compartilha suas observações com ela. Onde quer que ele vá, câmeras estão constantemente apontadas para ele. Para fazer isso, você precisa ser do departamento administrativo. Kylie pensa consigo mesma que o zelador se mostrou muito mais perspicaz do que ela pensava e diz que só porque alguém está observando não significa que alguém esteja interessado nele. North fala, a princípio ele pensou assim, quem pensaria em ficar de olho em um pequeno zelador, só faz sentido se ele ofendeu alguém. Kylie diz que ele é uma boa pessoa e não acredita que ele machucaria alguém, ao que o zelador concorda e supõe que então alguém gostará dele. North arrogantemente continua argumentando que se alguém gosta dele, então é assustador porque ele é um simples zelador. Isso significa que a garota que observa não é míope, feia, seu caráter é terrível. Todas essas palavras cravam-se como flechas no orgulho de Kylie. O personagem principal fala sobre o medo de não conseguir resistir sozinho e espera que a vice-presidente o ajude. Dizendo isso, ele coloca a mão no ombro dela. Ele deixou o vírus no ombro dela. North agradeceu a garota por ouvir seu problema e continuou a fazer seu trabalho. Kylie é deixada sozinha na sala de cópias e agora ela está se regozijando porque em 3 horas os efeitos da droga tomarão conta de sua vítima. North fica no ponto de ônibus e lê informações sobre o vírus da diarreia dourada, que faz efeito depois de 3 horas.
Ele lamenta não poder olhar para uma linda mulher em apuros. Nesse momento um carro vermelho se aproxima dele. A janela se abaixa e o vice-presidente aparece atrás dela. Ela fica chocada com a coincidência, pois não esperava encontrá-lo depois do trabalho. O personagem principal olha para ela com um sorriso, tentando entender o que ela está fazendo dessa vez. Usando seu charme natural, a garota mais uma vez agradece pela ajuda e se oferece para jantarem juntos. North hesita, mas ainda entra no carro e pergunta onde eles irão comer, ao que Kylie mantém a intriga e fala sobre um bom lugar. A garota pisa fundo no pedal do acelerador e o carro de repente arranca. O intrigante diz que ao chegar verá tudo com seus próprios olhos. Depois de dirigir por um curto período de tempo, o personagem principal percebe que eles estão deixando a cidade e conta a ela que eles vão comer na vila. Em sua cabeça, a menina jamais se sentaria para comer na mesma mesa com o que ela pensava ser uma ralé. Mas, para afastar suspeitas, ela criou uma lenda sobre um restaurante fazenda para onde eles supostamente estavam indo. North entende seu plano maligno de levá-lo para um lugar onde não há banheiros para torná-lo motivo de chacota. Enquanto Kylie pensa no rápido início do efeito da droga, ela nem desconfia da armadilha em que se meteu. Ambos iniciam uma contagem regressiva mental, antecipando a doçura da vingança, mas algo não sai conforme o planejado. A vice-presidente não entende, segundo seus cálculos, que aquele momento fatídico chegou, mas nada acontece. Ela imediatamente pensou nos comprimidos possivelmente vencidos. Mas então, inesperadamente para ela, seu estômago começa a se revirar impiedosamente. Ela agarra o estômago e não entende como isso pôde acontecer com ela. O carro diminui a velocidade de repente no meio-fio. A garota, pegando alguns guardanapos, abre a porta e sai do carro. North grita para ela do carro que não vê nenhum restaurante ali, e recebe uma ordem rude para se sentar no carro. Ele sai do carro para apreciar o espetáculo, ao mesmo tempo em que pergunta por que a moça está subindo nos arbustos, e ela grita que ele não deve segui-la. Cruzando os braços sobre o peito, a personagem principal diz que pode dizer diretamente se quer ir ao banheiro, caso contrário ele vai pensar que ela tem um fetiche maluco. Furiosa, Kylie o chama de idiota e pergunta o que mais ele faria no meio do mato com um pedaço de papel. A menina decide andar um pouco mais para que seu companheiro não veja aquela imagem humilhante. Depois de caminhar um pouco mais, ela se decide e começa a tirar a saia. Mas antes que a menina tivesse tempo de abaixar completamente o bumbum, North grita sobre a possibilidade de cobras nos arbustos, e se ela estiver em perigo, precisará chamá-lo. Um segundo depois, o personagem principal começa a rir e diz que estava apenas brincando. Kylie já tinha acabado com ele mentalmente. Mas a senhorita Fima percebe que tudo está dando errado. Ela não tem apenas um ataque de diarreia. Ela começa a tossir, cai de joelhos e se agarra ao chão com as mãos trêmulas. North está esperando por ela no topo da estrada. Ele começa a se preocupar, porque a garota está desaparecida há muito tempo, e se pergunta se o vírus da diarreia pode matar uma pessoa. Então Kylie sai de trás dos arbustos para a estrada, mal conseguindo ficar de pé, e pede para chamar uma ambulância. Caminhando em direção ao seu companheiro, ela tropeça em uma pedra e voa para frente. O personagem principal consegue pegá-la. Ele percebe sangue nos cantos dos lábios dela e, em pânico, começa a pensar se deve chamar uma ambulância, que provavelmente não conseguirá ajudá-la, ou tentar lidar com o vírus sozinho. Percebendo o pouco tempo que lhe resta, ele decide lidar com tudo sozinho. Com seu poder, ele tenta tirar o vírus dela, mas ele o rejeita. North entende que nesse ritmo seu companheiro irá morrer, então ele decide tentar outro caminho, vencer um vírus com outro. Ele cria um vírus e sugere que pode ampliar coisas microscópicas por meio de imagens. Plantando outro vírus, ele criou um plano para pegar outro vírus e primeiro aumentá-lo e depois destruí-lo. O vírus subordinado penetra instantaneamente no corpo da menina e, tendo encontrado um colega nocivo, o encerra dentro de si. Por ordem, ele, junto com o vírus da diarreia dourada, é removido do corpo de Kylie. Uma vez na natureza, o vírus da diarreia dourada aumenta de tamanho, o que surpreende o personagem principal. Ao perceber o monstro, North pensa em quão feio esse vírus é. Ele tira uma faca do tênis e diz que não permitirá que outras pessoas se machuquem. O vírus olha para seu criador e fala em um conjunto incompreensível de letras, enquanto o personagem principal, enquanto isso, aquece sua faca com fogo e jura eliminar o monstro. Golden Diarrhea ataca primeiro, gritando, mas North consegue pular para fora do caminho. O segundo e último golpe é dado pelo Sr. Sheps com sua faca de fogo, que corta o vírus em duas partes. Após vencer,
O personagem principal entende que não deveria ter liberado o vírus e pensa que no futuro precisará ter muito cuidado com isso. Mas North não se alegrou por muito tempo. De repente ele começou a tossir sangue e percebeu quanta força havia perdido, inicialmente com a intenção de ajudar, mas no final ele causou danos a si mesmo. O personagem principal começa a se lembrar de quantas missões perigosas ele sobreviveu, e então ele pode morrer de um pequeno vírus. Várias horas se passaram, o sol poente começa a se pôr no horizonte. Kylie, tendo recuperado a consciência, tenta entender o que aconteceu. Depois de se levantar e sentar na grama, a menina percebe que sua barriga não dói mais. Na frente dela, ela vê North deitado em sangue. Ela tenta perguntar se ele está bem e por que há tanto sangue. Kylie supõe que esse cara salvou. Embora ela não saiba como, a garota toma uma decisão e chama uma ambulância. A história do personagem principal começou com o fato de que na infância ele perdeu seus pais e um velho bastardo criou como se fosse seu próprio filho. North viveu nas montanhas até os 8 anos de idade e começou a estudar livros e textos médicos ainda jovem. Aos 12 anos, o personagem principal já havia aprendido a dissecar cadáveres, o que deixou seu pai extremamente feliz. Naquela época, o menino pensou que no futuro poderia se tornar um médico, mas o velho decidiu mandá-lo para o norte para a guerra, onde todos os dias ele estaria à beira da morte. Naquele momento, o jovem começou a pensar que se tornaria um soldado contratado, mas o velho bastardo decidiu enviar seu filho em uma jornada assassina. North era jovem e de sangue frio, e quando já havia derramado sangue suficiente e acumulado uma enorme fortuna, o jovem pensou em abdicar do trono do assassino supremo. Mas seus planos, como de costume, foram alterados pelo velho, que encenou a morte do personagem principal e depois o designou para a unidade nacional como agente autônomo. O velho era bom. Recebeu novos documentos, então ninguém tinha dúvidas sobre a identidade do jovem, mas em uma das tarefas, North descobre a morte do velho bastardo. Antes de morrer, ele deixou uma caixa de madeira para o personagem principal e escreveu em seu testamento que só poderia abri-la quando estivesse forte o suficiente. Logo no dia seguinte após receber a caixa, North tentou por todos os meios e ferramentas disponíveis abri-la. Depois disso, ele se dedicou ao trabalho e participou de mais uma dúzia de missões perigosas, antes da designação na África Ocidental, onde foi infectado por um supervírus. Parece que isso poderia ter se tornado trágico para o personagem principal, mas graças a essas circunstâncias ele teve a chance de ter uma vida normal e tranquila. Kylie está no corredor do hospital e conversa com o médico. Ele diz que sua companheira está bem, apenas fraca, e seus exames estão completamente normais. A menina ficou surpresa por não ter encontrado nenhuma normalidade. Ela literalmente sentiu como a vida estava escapando dela naquele momento. North está deitado em uma cama de hospital enquanto dorme. Mudanças ocorrem em seu corpo, fazendo-o acordar. Ao acordar, ele tenta entender o que está acontecendo e onde está, e ao mesmo tempo sente sentimentos incomuns dentro de si. North sente que todos os seus meridianos foram limpos, ele ultrapassou os limites de suas capacidades, que não conseguia cruzar há anos. O colega de quarto sentado na cama ao lado olha para o personagem principal como se ele fosse louco. Shep sente que ficou 3 vezes mais forte e agora tem, talvez, a oportunidade de abrir a caixa que seu velho lhe legou. Kylie entra no quarto segurando uma grande cesta de frutas para o paciente. Ela quer saber como North está se sentindo. O personagem principal cumprimenta o vice-presidente, responde que está bem e em troca pergunta como a garota está se sentindo. A senhorita Fimacore agradece ao Sr. Sheps, perguntando se ele realmente a salvou. Ele aceita suas palavras de gratidão, mas sugere com um sorriso que hoje em dia eles dizem obrigado de uma forma um pouco diferente. O colega de quarto imediatamente saiu da cama e foi em direção à saída, decidindo não incomodar a garota. Para agradecer à sua vizinha, Kylie ficou parada, sem entender. North explica que acordou e descobriu que estava em coma há vários dias e que, se não aparecesse para trabalhar hoje, seria demitido. Kylie o tranquiliza, assegurando-lhe a humanidade da empresa para com seus funcionários e que ela pessoalmente o ajudará a tirar uma folga. O personagem principal continua dando dicas, diz que varre as ruas, não é rico e tem contas de hospital para pagar. A senhorita Fima informa que já pagou todas as contas do hospital e que o reembolsará por todos os dias que ele faltou. Tendo lidado com as questões principais, North quer falar sobre quanto sua ajuda custou a garota em um dia, o que a deixa atordoada novamente. Ele espera a compreensão dela. Sem suas habilidades médicas ela teria morrido. Seu companheiro arriscou a vida por ela e avisa que não pedirá muito dinheiro.
Kylie está pensando que, embora seja grata a North por sua salvação, ela não é muito autoconfiante. Os rapazes começam a barganhar, a moça oferece $1.000, mas Sheps não concorda e aumenta o valor para 10.000. Ao que o personagem principal pergunta se a vida do vice-presidente de sua empresa vale $10.000. A senhorita Fima fica chocada com tamanha insolência. Se não são 10.000, ele quer 100.000. Sorrindo, North diz que isso lhe convém, porque, afinal, ela tem uma posição alta na empresa e tal quantia é como uma gota no oceano para ela. Uma chama de raiva arde dentro da garota, mas por fora ela diz calmamente que tal quantia não é tão grande para ela, mas primeiro ela gostaria que eles resolvessem uma questão. Corando, ela baixa a voz para um sussurro. Kylie diz que ele deveria saber, que ela é decente e inocente, que naquele dia em como a garota estava indefesa e vulnerável, e que ele é, afinal, um homem. Um vizinho olha para dentro do quarto e ouve os gritos de North, que afirma não ser esse tipo de pessoa, e uma garota o confronta, que não consegue imaginar o que ele poderia fazer com ela. A vice-presidente lembra que ela também o salvou quando ele perdeu a consciência, e em geral ela não o obrigou a salvá-la, bastava chamar uma ambulância, para que pudessem ficar quites. Kylie continua firme em sua linha, com a ideia de que North poderia tirar vantagem dela. O personagem principal se cansa de dar desculpas e diz que não precisa do dinheiro. O rosto da heroína muda imediatamente, ela sorri e agradece. Com todo o seu desejo, ele não conseguirá derrotá-la aqui. Shep sai da cama com raiva e decide ir para casa, tendo anteriormente recuperado o depósito para pagar o tratamento. Kylie foi com ele para devolver o dinheiro que havia depositado na conta e entregá-lo a North. Com grande felicidade, o personagem principal conta as notas, esperando que esse valor seja suficiente para ele por algum tempo. Antes de partir, ele finalmente decidiu descobrir o nome de sua amiga de infortúnio. Kylie faleceu. Dizendo adeus, ele decide cuidar de seus negócios. Olhando para ele, a menina pensa, ela queria convidá-lo para jantar, mas agora ele pode esquecer. Chegando na casa do velho, o personagem principal começa a revirar todas as gavetas da cômoda, espalhando livros e caixas em busca de uma caixa de madeira. Mas então North se lembra de que usou a caixa como suporte para a perna de uma mesa e, ao agarrá-la, pensa que seu velho deve ter deixado algo de bom nela. Pegando a caixa com as duas mãos, ele exerce toda a sua força, pois esperava por esse momento há tantos anos. A caixa cedeu, North abriu e viu que havia ali um simples caderno. Isso o deixou louco. Desesperado, ele o jogou no canto do quarto. Cheio de raiva, o personagem principal enfiou a mão na geladeira para pegar uma lata de cerveja gelada, xingando o velho ao mesmo tempo. Atrás dele, um brilho azul começa a emergir da caixa aberta e a projeção de uma pessoa aparece. North toma um gole de cerveja, frustrado, sem ver o que está acontecendo atrás de si. O Homem-Fantasma se vira e grita que ele e o pequeno bastardo não se veem há muito tempo. Surpreso, Sheps cospe sua cerveja e não consegue acreditar no que ouve. Seu falecido velho está realmente parado na frente dele, que começa seu monólogo, dizendo que North verá esse vídeo quando ele não estiver mais vivo. Com um sorriso no rosto e um pouco animado, o personagem principal pergunta que jogo seu pai está jogando desta vez. Ele continua transmitindo da caixa que se Sheps o vir, então seu poder atingiu o ápice. E ele deve lhe dizer algumas coisas. O pai revela a verdadeira história de sua morte. Na verdade, ele morreu devido a um ferimento grave em uma competição de artes marciais. Na verdade, ele é o chefe do Palácio Amerap, uma seita antiga. Eles têm um conflito com outra seita chamada Penas Voadoras, e a cada 30 anos, ambas as seitas competem. No momento, as Penas Voadoras têm uma vantagem maior na vitória, mas nem sempre foi esse o caso. Na 63ª geração, a seita do palácio contava com cerca de 3 discípulos. E na 64ª geração, North Sheps continua sendo o único membro do palácio. O personagem principal não consegue acreditar, ele é o único estudante restante. O velho continua a fornecer um fluxo de informações. O livro deixado na caixa é uma obra-prima de sua escola. Ele ordena que seu filho pratique nele e se vingue da seita. O filho, é claro, fica chocado com todas as informações que lhe são reveladas e pensa que seu pai quer novamente mandá-lo para a morte certa. O velho diz que conhece seu filho, então, para evitar um acidente, ele envenenou North. E se seu filho não estudar o livro e não limpar suas veias do veneno com a ajuda do conhecimento, ele não viverá mais do que 10 anos. Sheps corre para a caixa gritando. Por fim, a projeção de seu pai diz que se ele cultivar persistentemente, ele não apenas se purificará do veneno,
mas também alcançará um novo reino. Deitado no sofá, North pensa em como o veneno vai interagir com o supervírus dentro dele. Por enquanto, ele não consegue lidar com o supervírus em si, porque da última vez sua força mal foi suficiente para combater o vírus da diarreia. O personagem principal entende que mesmo após a morte, seu velho amaldiçoado não permitirá que ele viva uma vida tranquila. Para sua surpresa, o livro se mostrou realmente útil. Ele lê sobre as 6 camadas existentes e que nem mesmo os gênios da geração anterior foram capazes de passar para a terceira camada. O personagem principal decide aplicar o conhecimento adquirido no livro e percebe que cultivar a técnica secreta será realmente difícil. Ele aprende que a energia interna é uma força tirânica, sua quantidade é limitada, e que existe energia aqui, que a suave tem um suprimento inesgotável. Esse conhecimento foi trazido à tona por seu velho. Se North continuar assim, sua força aumentará, mas para derrotar a seita pena voadora, ele precisará avançar para a terceira camada. Assim, ao chegar à terceira camada, ele descobrirá um novo mundo, o que pode lhe permitir refinar o elixir da longevidade e estender sua vida para 3.000 anos. Mas no momento em que ele atingiu o limite de suas capacidades, o único pensamento alegre para ele é que a competição entre seitas ainda está a mais de 20 anos de distância. Ele é distraído da pilha de pensamentos em sua cabeça por um toque no telefone. Era a vice-presidente que decidiu perturbar sua vítima. Do receptor você pode ouvir a pergunta por que North não foi trabalhar hoje, ao que ele responde que tem assuntos tão importantes que até se esqueceu de avisar a todos. Kylie mal consegue conter um grito, se recompõe e diz que vai tirar o dia de folga por ele e quer que ele tente não fazer isso de novo. A personagem principal promete melhorar, como sinal de gratidão, convida as meninas para jantar amanhã à noite. De pé na janela panorâmica com vista para a cidade, a garota pergunta e dá a entender que se trata de um encontro. North entende que não pode devolver, então ele responde que é mais ou menos isso, sem entender por que ele a convidou para jantar. Ele suspeita que, ao comer comida ocidental e beber uma garrafa de Lafite de 200 anos, sua reserva estratégica de dinheiro simplesmente se dissolverá. A senhorita Fima age de forma inacessível, fala sobre a fila de homens que sonham em convidá-la para jantar e, se ela concordar, não seria injusto com os outros. Por um segundo, o jovem fica feliz com a discussão dela e diz que ela está certa e que ele é uma pessoa imoral que deveria ser rejeitada. Mas Kylie já decidiu tudo por si mesma e está pronta, por amor sincero, para pensar em quem ele quer. Além disso, ela não vai aos Champs-Élysées há muito tempo e não é uma Lafite. A menina começa a listar seus desejos. Com medo, North simplesmente decide desligar o telefone rapidamente. Depois de desligar, o telefone tocou novamente. Chaps viu o número de Emma e atendeu, decidindo que ela estava ligando para ele sobre sua dívida. Mas uma voz masculina soa ao telefone, perguntando se o lenço vermelho está em contato com ele. North fica horrorizado. Por que vozes masculinas estão vindo do telefone? Que tipo de lenço vermelho? Ele acha que eles decidiram pregar uma peça nele. O personagem principal diz que eles não conseguirão enganá-lo e agora ele vai desligar. Mas então eles lhe dão a informação de que sua namorada está com eles e pedem para Emma dizer olá para North. A menina grita que seu tio não deve vir pessoalmente, pois há muitos criminosos ao lado dela e pede que ele chame a polícia. O personagem principal ouve um homem gritando com sua namorada e mandando-a calar a boca, ao que North pergunta o que eles querem. O bandido dá 30 minutos para o tio de Emma chegar ao local cujo endereço ele enviará por telefone. O criminoso também avisou que se Chaps não vier sozinho, ele matará sua namorada. O personagem principal concorda e, após desligar, segue seu caminho. Nesse momento, o chefe diz a todos os seus lacaios para se prepararem para fazer picadinho do inimigo. Hector se aproxima da refém com uma muleta e começa a ameaçá-la, dizendo que quando terminassem com seu tio, ele a faria querer morrer. Um dos bandidos demonstra medo e pergunta se eles conseguem resistir ao inimigo, ao que ele é atingido na cabeça por outro membro da gangue, que lhe diz para não duvidar, pois eles estão sob a liderança do próprio chefe Theodore. O chefe decide abordar Emma e explicar que ele não é o tipo de pessoa que não distingue insultos. Ele promete que se o lenço vermelho vier à reunião e não quebrar o acordo, ele não irá incomodá-la. Heitor é contra essa situação. Na opinião dele, a moça é a culpada pelo fato de eles terem ficado aleijados e quer torturá-la até a morte. Teodoro nesse momento pensa que seu companheiro de armas não é digno de se divertir com tal moça. O chefe acha que para se divertir com uma gatinha dessas é preciso ser um herói como ele. Ele diz que tudo deveria ser de acordo com a razão. Eles foram espancados por um lenço vermelho, e a senhora não teve nada a ver com isso.
Hector fica chocado, discorda fundamentalmente da declaração do líder e pensa consigo mesmo que só quer perder com sua mulher. O chefe diz que sente muito, porque a garota tem que passar por tudo isso. Ele decide se apresentar à jovem. Seu nome é Theodore Heaven e ele tem um certo peso neste segmento. Emma pede a Theodore que não vá tão longe e poupe seu tio, e que ela os recompensará mais tarde. A cabeça se aproxima dela e, segurando-a pelo queixo, pergunta quanto custará o serviço, e ele teme que não seja o suficiente. O chefe se aproxima dela e diz que pode manter seu tio vivo. Ele ataca a prisioneira e lhe dá um tapa no rosto, continuando a dizer que só poderá salvar a vida do lenço vermelho depois de sua explicação. A cativa mostra seu caráter e grita que receberá o que lhe é devido, ao que ouve como resposta. Teodoro diz que ela não pode sobreviver sozinha na selva. De repente, ouve-se um estrondo agudo, que ecoa por todo o hangar, e toda a turma fica em alerta. Hector, vendo uma figura na passagem, grita para o líder que aquele é o mesmo bastardo. Emma também grita para seu tio correr porque eles têm armas. Mas nosso personagem principal não vai fugir para lugar nenhum. Ele é gradualmente cercado por bandidos com tacos e facas em punho. Theodore senta-se em uma cadeira e acende um charuto. Ele nota a coragem de North em vir aqui sozinho, e que ele o vê como um homem. Isso faz demonstrar respeito. Ao que o personagem principal diz sarcasticamente se a mãe de Theo conhece bem o Homem do Norte ou não, e pergunta se ela lhe transmitiu isso. Os capangas congelaram de medo, e o chefe da gangue começou a gritar que North morreria hoje. O personagem principal não sabe com quem está atravessando a rua. Sem prestar atenção no discurso do criminoso, Sheps grita para Emma esperar mais um pouco, e ele os tirará dali. O personagem principal diz para ela não se preocupar, pois este é um serviço gratuito, e quando ele se vira, percebe dois rostos familiares e pergunta se eles são os mesmos perdedores daquele dia. Olhando para os rostos espancados deles, ele diz que não esperava dar uma surra neles daquela vez e pergunta se eles querem que ele os espanque novamente. Hector jura que se não matar o lenço vermelho hoje, não poderá se considerar um homem. Mas North ignora o bandido e se vira para o líder, porque se ele entendeu corretamente, então ele recentemente deu um tapa na namorada. Ao que Theodore lhe diz para não se preocupar e pensar em como não levar um tapa. O personagem principal começa a se aquecer, enquanto pergunta como essa escória consegue se estabelecer nessa área. Um dos bandidos decide começar a briga. Com um grito e um taco levantado, ele corre por trás de North, tentando acertá-lo na cabeça com o taco. North reage sem hesitar, dá um chute no rosto do bandido, ele voa e deixa seu taco cair. Percebendo esse nível de artes marciais, Theo percebe que subestimou o inimigo e ordena que toda a sua gangue ataque. Todos os bandidos fogem, levantando seus bastões e facas, prontos para lutar até a morte com o inimigo. Com os dois primeiros oponentes, North faz uma pegada, de modo que os tacos caem das mãos deles. Ele bloqueia os golpes e os joga em direções diferentes. Ele nocauteia o vândalo que voa em sua direção com os punhos de uma das mãos direitas. Ele dispersa a gangue inteira sozinho. Theo fica em choque e não consegue acreditar que seu povo não conseguiu nem tocar no inimigo. Emma, assistindo a essa luta, fica maravilhada, pois seu tio é realmente magnífico. Heitor cai de joelhos diante de North. Ele pede para poupá-lo, porque ele agora é um aleijado e não pode fazer nada nessa condição. O personagem principal pede para ele esperar por enquanto, pois sua vez chegará e ele acertará contas com ele mais tarde. O valentão continua implorando para que Sheps o deixe ir, para que ele o sirva e trate Emma como sua própria irmã. Theodore diz que seu inimigo é realmente algo. North o considera louco, pois depois do que viu, ele ainda está aqui. O líder da gangue diz que esta é a primeira vez que ele encontra um rival assim. Ao dizer isso, ele coloca uma mão atrás das costas. Percebendo esse movimento, North diz que se o inimigo quiser pegar uma arma, que o faça imediatamente e que ele não vê sentido em ficar conversando sobre isso. Theo pega uma arma e aponta diretamente para o personagem principal, dizendo entusiasticamente que aquela é uma arma de verdade. Percebendo a mudança no resultado do jogo, o hooligan que implorou por perdão corre até o chefe e começa a fazer com que North imediatamente se ajoelhe e implore por perdão. Teodoro fica furioso com tal desertor e, sem se conter, dá um chute no rosto de Heitor. Então ele aponta a arma para o traidor e pergunta que direito ele tem de se gabar, prometendo matá-lo agora mesmo. North decide intervir e perguntar se ele estava errado ao presumir que o líder tinha uma Glock 17 nas mãos, e ele sinceramente espera que Theo não a tenha enchido com balas domésticas, porque elas podem explodir no cano. Irritado,
O chefe aponta uma arma para o protagonista, dizendo que ele não precisa ser corajoso, que não vai derrotar uma bala com os punhos, mas pode se tornar seu seguidor. Entretanto, se seu oponente recusar sua boa vontade, ele abandonará sua vida aqui e agora. Com um sorriso no rosto, Shepard diz que sabe por que Theo ainda não atirou, porque Theo é um fraco e está simplesmente com medo de puxar o gatilho. O chefe não tolera tal atrevimento e começa a gritar que não tem medo e que hoje matará North. O agente especial age rapidamente e arranca a arma do líder lento. E novamente eles trocaram de papéis. Shepard diz que quando Theodore estava brincando com terra, ele já estava brincando com armas, e também decide esclarecer quanto custou essa porcaria. O líder responde que por 50 mil, ele recebe uma pancada na cabeça e, além disso, uma bronca de North dizendo que comprou uma falsificação. O personagem principal desmonta instantaneamente a arma em partes e a joga na frente de Theo, perguntando se ele é rico ou se é tão estúpido. O chefe entende que tudo acabou e admite que errou, ao que ouve que não é preciso falar sobre isso, mas é melhor demonstrar sinceridade. Theodore pega uma faca e, sentado, a enfia na perna esquerda, perguntando se o irmão North está feliz. O vencedor se levanta e, cutucando o nariz, responde que, claro, isso não é suficiente. Theo, reunindo forças, enfia a faca um pouco mais alto na perna direita, e ouve que isso ainda não é sincero o suficiente. O líder implora a North, que está em pé na sua frente, que o perdoe, porque ele tem uma avó idosa e uma jovem esposa sob seus cuidados, as quais ele não pode deixar sozinhas. Ele também se volta para a senhorita Stone, dizendo que foi gentil com ela e a protegeu dos caras da gangue e agora pede ajuda. Emma pede para seu tio parar porque ela tem certeza de que todos já foram punidos o suficiente e não ousarão mais fazer nada de ruim no futuro. North liberta os criminosos restantes e começa a dar dicas sobre o dinheiro que precisa, e o gastou na viagem, além de estar muito assustado com a situação. Teodoro concorda plenamente e admite que deve indenizar por danos morais, pergunta qual o valor necessário, ele indenizará por tudo. O vencedor exige 1 milhão, pelo qual o perdedor não tem mais nada, pois ele concorda, pede o número do cartão e promete transferir o valor total amanhã. O tio se aproxima de Emma e desamarra suas mãos, assegurando-lhe que tudo ficará bem e que agora eles finalmente deixarão aquele lugar. Antes de sair, Theo entrega ao personagem principal um cartão de visita para que ele possa ligar caso precise de alguma coisa e lhe entrega as chaves do carro, dizendo que se não fossem suas pernas, ele mesmo teria dirigido. Ao sair e entrar no carro, North percebe que o líder da gangue entende muito de carros, pois eles não são apenas luxuosos, mas também muito ágeis. Emma fica envergonhada e agradece ao tio por salvá-la, porque se não fosse por ele, ela não sabe como tudo poderia ter terminado. Shepard resume tudo ao fato de que ela já pagou pelo serviço e, além disso, ela é filha do irmão de Stone, e eles têm um relacionamento, então ele nem mesmo aceitará a compensação dela pela viagem de carro. Ao que a garota o lembra que ele acabou de chantagear o chefe de Theo em 1 milhão inteiro, então ela definitivamente não vai reembolsar as despesas do carro. Mas Shepard explicará a ela que ele não chantageou ninguém, que isso é uma indenização por dano moral. Ela nem consegue imaginar o quão nervoso ele ficou quando recebeu aquela ligação. Essas palavras fizeram o coração de Emma bater mais rápido, porque seu tio estava nervoso por ela e ele realmente se importava com ela. A garota está tentando acalmar seu coração e pensamentos porque, primeiro, ela já tem um namorado e, segundo, este é, afinal, seu tio North. Mas, mesmo apesar de todos os fatores acima, ele realmente parece legal para ela. Ela diz que seu tio é muito legal com ela, ao que ela ouve a resposta sobre o quão comum ele é. Emma também decide se oferecer para chamá-lo de irmão em vez de tio, e é recusada, porque North já está acostumado a esse tipo de tratamento, e logo no começo ele mesmo deu a ela a chance de chamá-lo assim. Ao que a menina começa a ficar emburrada e diz que mudou de ideia, pois a diferença de idade entre eles não é muito grande. O tio diz que ele e o pai dela são velhos amigos e chamá-lo de tio é mais correto, ele nunca a chamará de irmãzinha. Ele a leva para casa e decide esperar até que a garota suba para seu apartamento. Virando-se, Emma decide expressar o que sente por North. Para ela, é como se ele tivesse construído um muro alto em seu coração. À primeira vista, ele parece muito sociável, mas assim que alguém quer se aproximar dele, ele encontra uma grande parede fria. A personagem principal ri, começando a se passar por uma idiota que nem terminou o ensino médio e não consegue entender o que ela está falando. Sorrindo de volta, Emma diz que sempre sonhou em ter um irmão mais velho e que era por isso que queria tratá-lo assim, sem ter pensamentos ruins.
A menina também diz que percebeu que ele é um excelente motorista, além de saber artes marciais. Tendo tudo isso, ela se pergunta por que ele trabalha como um simples faxineiro. Chaps responde que limpar coisas sujas lhe dá paz de espírito e pergunta a Emma se é ruim trabalhar como faxineira. A heroína diz que não acredita nas desculpas do tio, sente que ele passou por muita coisa e que seu corpo e mente estão bastante exaustos. O personagem principal alega que ela exagera em tudo, pois ele nem carteira de motorista tem. North está prestes a sair e diz para Emma ir para casa rapidamente porque ela provavelmente está cansada hoje. Por fim, a heroína grita para ele pensar nas palavras que ela disse e não se esquecer de devolver o carro ao dono. No caminho para casa, a menina pensa em tudo que seu salvador teve que passar na vida. Sentado no carro, North pensa em como Emma é jovem, mas ela já é muito esperta. Ele sente frio no carro, levanta a cabeça e vê uma escotilha aberta de onde se avista o céu estrelado. Ao ligar o carro, ele se pergunta quando foi a última vez que olhou para as estrelas. O personagem principal vai até um caixa eletrônico para sacar dinheiro e se deliciar com algo gostoso. Após sacar o dinheiro, ele sente que alguém o está observando. North pensa se o batedor de carteira ousa atacá-lo ou não. Chaps percebe que uma garota está olhando furtivamente para ele na esquina mais próxima. Justo quando ele queria pensar em como ela ousaria roubar seu dinheiro, a estranha pulou na frente dele, bloqueando seu caminho e gritando para ele esperar. A personagem principal não entende nada, ela assume que esse é seu primeiro roubo, é por isso que tudo é tão pouco profissional. A garota com uma expressão séria pergunta em voz alta quanto dinheiro ele sacou. North pergunta se ela acha a pergunta dura, ao que ela reformula perguntando se ele precisa de um favor. Ela oferece um serviço que o deixará feliz. Ele se vira e diz que é melhor ela procurar outra pessoa. Com a voz trêmula, ela pede que ele espere, dizendo que não precisa de muita coisa. Ela promete que o serviço vai custar barato. North decide esclarecer o quão barato é, porque ele não precisa. Com as mãos cruzadas sobre o peito, ela olha diretamente para o rosto do estranho, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e diz o preço: $20.000. A personagem principal começa a rir, dizendo que ninguém lhe pagará esse tipo de dinheiro. A menina responde confusa que é estudante e lhe entrega uma carteirinha de estudante. Segurando os documentos nas mãos, a desconhecida começa a chorar e diz que acabou de chegar à maioridade, é sua primeira vez, e no geral, está com boa aparência. Olhando os documentos, ele descobre que o nome da garota é Tina e diz que não acredita na autenticidade dos documentos dela. A garota afirma desesperadamente que, se ele não acreditar nela, ela pode consultar o departamento da universidade. North joga os documentos aos pés dela e diz para ela parar de fazer esse tipo de coisa e não chatear a mãe. Ao ouvir isso, a menina diz que sua mãe está no hospital e concorda em fazer isso por 15 mil. Ela começa a ficar histérica. O personagem principal olha para a menina e se lembra de quando chorou e disse ao velho para aceitá-lo. North pergunta se ela está realmente pronta para fazer isso, ela concorda e ele lhe oferece um quarto em um hotel. Tina senta-se calmamente na beira da cama do hotel, esperando North chegar. Ao entrar na sala com um maço de dinheiro, o personagem principal pede que ele coloque água morna, pois estava muito frio lá fora. A menina obedientemente serve e entrega a ele um copo de água, ao que ela ouve gratidão e um pedido para ir tomar um banho. Tina pede que seu cliente se apresente, mas North não vê nenhuma necessidade específica para isso. Mas ele ainda se apresenta dizendo que seu nome é North Chaps, tem 25 anos e trabalha como faxineiro, o que deixa a garota sinceramente surpresa. Chaps diz que é claro que esta não é uma profissão particularmente respeitável, ao que Tina nega e diz que as qualidades de uma pessoa são mais importantes do que quaisquer coisas externas. North ordena que ela deixe a filosofia e vá tomar um banho. Tina também foi obedientemente em direção ao chuveiro, depois de perguntar se podia fechar a porta do banheiro. Fechando a porta atrás de si, a garota pensou no fato de seu cliente ser diferente dos outros homens que sempre a olhavam com olhos lascivos. Ela sente que ele não quer machucá-la, pelo contrário, ele quer ajudá-la. De pé sob os jatos de água morna, Tina se pergunta quanto os faxineiros ganham, porque 20 mil não é uma quantia pequena. Ela acredita que, já que tudo aconteceu dessa forma, ela é obrigada a cumprir seu papel atual para não ficar em dívida com ele. Tina sai do banho, mal cobrindo suas partes íntimas com uma toalha, e diz a North que terminou de tomar banho. Ao vê-la indefesa, ele novamente vê memórias nas quais ele está igualmente indefeso. Shep se levanta e pega outra toalha. Passando por Tina, ele a joga sobre a cabeça dela, cobrindo-a completamente. Enrolada numa toalha, Tina, confusa, quer saber se ele mudou de ideia sobre o serviço.
O cliente responde que não está com vontade, mas que cumprirá a promessa, garantindo que ela não perderá um centavo do que merece. Mas antes de North lhe dar o dinheiro, ele quer saber por que ela decidiu se vender. Tina admite que sua mãe está no hospital e ela precisa de uma operação. Ela precisa arrecadar dinheiro antes de amanhã, caso contrário sua mãe estará em perigo. A personagem principal se pergunta se esses 20 mil resolverão a doença de sua mãe, ao que a menina começa a balançar a cabeça negativamente. North quer saber se Tina vai se vender ainda mais. Ela responde que está pronta para fazer qualquer coisa se sua mãe sobreviver. Sheps tem uma contraproposta. Ele lhe dá $200.000 por 2 anos adiantado. Em troca, ela cozinhará para ele e limpará a qualquer hora. Tina não entende por que ele precisa dela, já que ele pode contratar uma faxineira e cozinheira profissional. Ao que a personagem principal começa a explicar que terá que devolver esse dinheiro e pagar juros adicionais. A menina começa a chorar de felicidade, agradece ao seu salvador, para ela ele realmente se revelou uma boa pessoa. North fica envergonhado porque entende que isso é interesse 2 anos de trabalho livre dela, e depois disso ela o considera bom. Tina lê atentamente o contrato, e Sheps a apressa, porque ela quer ir para casa rapidamente. A menina, no final, coloca sua assinatura. Parado na porta pela última vez, o personagem principal diz para ela não fazer nada estúpido novamente, caso contrário sua mãe ficará chateada ao saber disso. Tina feliz deita-se na cama e chora de felicidade, ela finalmente conheceu um bom homem. North caminha pela rua e pensa sobre hoje, ele se tornou padrinho de um aluno, se seu velho soubesse disso, ele riria dele. No dia seguinte, no elevador, o faxineiro recebe uma mensagem em seu celular sobre uma transferência de fundos no valor de 15 milhões. Foi Theodore quem lhe enviou os danos morais prometidos, adicionando outros 500 mil ao valor. Ele claramente não é estúpido e será útil no futuro, reflete North. Ao sair do elevador, ele percebe uma mulher de gelo que conhece. Eles se encontraram novamente e ele quer saber como ela está. Ela se vira, ignorando-o intencionalmente, ao que ele começa a lembrá-lo de que pode postar uma foto dela no fórum. Ela responde que ele não ousaria. O personagem principal começa a provocar Lilith mostrando a ela uma fotografia com inscrições em seu rosto. Ela o chama de vil e sem vergonha. North se aproxima dela e diz que não o conhece bem. Se eles se conhecessem, ela saberia o quão vil e inescrupuloso ele é. A chefe do escritório começa a gritar que ela conheceu muitas pessoas como ele, mas agora não tem tempo e pede para não incomodá-la. Kylie assiste ao confronto entre o zelador e Lilith pelas câmeras. Ela pensa no que North fez e por que sua irmã está tão ofendida. No meio de seus pensamentos, a senhorita Palmer irrompe no escritório e pergunta como estão as coisas com esse bastardo, mas sua irmã estava muito ocupada e não teve tempo para vingança. Kylie está muito curiosa para saber por que sua irmã mais velha não apareceu no trabalho há vários dias. Talvez ela tenha namorado. Lilith senta no sofá e diz que não tem namorado, mas provavelmente se casará em breve. A senhorita Fima não entende nada e pede que a irmã se explique. Lilith diz que está preocupada e só veio conversar com ela sobre isso. A irmã mais nova fica infeliz ao descobrir que o escolhido de Lilith será um cara desagradável chamado Surin. Kylie não entende como o pai de Lilith não vê esse bastardo com rosto humano e coração de animal como o futuro marido de sua filha. Mas seus pais gostam dele porque, por ser o futuro presidente de uma corporação, ele tem boas maneiras e fala e faz as coisas com elegância. A irmã mais nova não se acalma e declara que ele parece um hipócrita. Lilith entende que isso pode estar errado, mas seu pai está morrendo e os médicos dizem que o tempo está se esgotando. Ao saber da condição do tio, Kylie entende seus motivos para casar a filha rapidamente. Mas então uma ideia lhe vem à cabeça. E se sua irmã mais velha tomasse a iniciativa e trouxesse um cara para casa? A senhorita Palmer não acha que as ideias da irmãzinha sejam um bom presságio. Mas Kylie ficou encantada com a ideia. 2 coelhos com uma cajadada só. O pai ficaria feliz e Surin desistiria e recuaria. A única questão é onde encontrarão um namorado para ela, mas a irmã mais nova decide tomar tudo em suas próprias mãos e encontrar uma pessoa em quem possa confiar nesse assunto. Lilith concorda e diz que precisa resolver os negócios que se acumularam em sua ausência. Kylie fica sozinha e começa a pensar em um candidato adequado. Por alguma razão, assim que ela pensa em uma pessoa adequada, North Sheps aparece para ela. Sua candidatura é adequada, já que ele é ganancioso por dinheiro e concorda em desempenhar o papel de um cara. Mas há um problema, Lilith o odeia. O vice-presidente decide marcar uma reunião e liga diretamente para North. Ele não quer atender o telefone porque sabe que a conversa vai virar assunto de jantar.
Ele atende, e ela imediatamente o chama para ir até o estacionamento. De lá eles irão para o restaurante. North não está feliz com esse conjunto de circunstâncias. Ontem mesmo ele doou uma grande quantia de dinheiro e hoje será enganado novamente. Descendo em direção ao estacionamento, ele imediatamente percebe um carro vermelho com os faróis acesos e entra nele. Assim que Shep descobre que eles estão indo para os Champs-Élysées, ele expressa insatisfação e diz que isso é desperdício. Olhando para Kylie, ele pergunta o que aconteceu com ela e o que ela está pensando. Ela diz que quer pedir a North que lhe faça um pequeno favor. Ela não decide contar a ele agora sobre sua ideia. O personagem principal não entende o que aconteceu e, enquanto isso, eles já chegaram ao restaurante. Seu companheiro, ao sair do carro, fica parado olhando para o grande conhecimento do restaurante, e Kylie o incentiva a entrar. Assim que os dois entram no salão, os garçons imediatamente prestam atenção, notando quão bonita é a garota e o rapaz feio ao lado dela. O vice-presidente quer descobrir se seu companheiro gosta desses lugares. North responde que não importa para ele, o principal é encher o estômago. Kylie diz que esta é a primeira vez que ela janta sozinha com um homem, então ela escolheu um lugar decente para isso. A senhorita Fima chama o garçom e faz um pedido: 2 bifes, uma salada de frutas e uma garrafa de Lafite 92. Percebendo o descontentamento no rosto de North, ela pergunta o que há de errado, e ele começa a falar em voz alta sobre o preço dos pratos, que custam cerca de 1.000, e do vinho, que custa várias centenas. Mas ele diz que pode pagar tudo hoje. O garçom chega e coloca um bife na mesa para ele. North pergunta ao garçom quanto custa o vinho que ele lhe trouxe. O garçom diz que o preço é $21.000 por garrafa. Enquanto bebe uma taça, o personagem principal diz que não tem dúvidas de que um vinho de $50 da loja será melhor do que este. O garçom fica muito sem graça com tais declarações, mas a moça o acalma e diz que o acompanhante estava apenas brincando. Quando o funcionário saiu, ela perguntou por que ele disse aquilo sobre o famoso Lafite, ao que ela recebeu uma contra-pergunta dizendo se ela entendia alguma coisa de vinho. Ela responde negativamente, mas se pergunta se o faxineiro entende de vinho tinto. North pensa consigo mesmo que não, mas de alguma forma ele esvaziou toda a coleção do velho Rothschild. Kylie lembra que lhe fez uma pergunta, a qual ele responde que só entende de varrer pisos, e não de vinho, mas na internet escrevem que o Lafite 92 é feito de uma mistura de pinhas e violetas. A menina afirma que ao comê-lo, também é possível sentir o gosto do jasmim, e duvida que ele seja capaz de sentir esse gosto. North diz que consegue usar seu olfato, mesmo em uma multidão, ele consegue encontrar uma pessoa pelo odor corporal. Sua companheira fica surpresa com essa habilidade e se oferece para ver se ele consegue se lembrar do cheiro da irmã dela e se ela o tem consigo. Ao que ele recebe como resposta, o zelador sente um cheiro familiar e pergunta se aquela mulher rude no elevador é sua irmã. Kylie confirma essa informação e quer saber por que sua irmã está tão brava com ele. Depois de saber de toda a história, ela se sente e não entende como ele pôde fazer isso com sua irmã. North, decidindo que eles já tinham terminado, diz ao vice-presidente para ir até o carro e esperar por ele por alguns minutos. Ela é contra e não entende por que eles não podem sair juntos, ao que a personagem principal diz que ela só será um fardo porque não conseguirá correr rápido. Finalmente, Kylie percebe que ele não quer pagar o jantar, e ela pergunta onde está o dinheiro que ela deu a ele. North insiste que o Lafite era falso, mas a garota não acha que vinho falso seja motivo para ir embora sem pagar. Mas uma espécie de excitação surge dentro dela, e ela decide que vai esperar seu companheiro no carro enquanto Sheps pede mais 2 bifes. Depois de servir mais alguns bifes, o garçom se aproxima dele, oferecendo-se para pagar a conta, ao que o personagem principal pede para esperar 1 minuto. Antes que o garçom recupere o juízo, North passa correndo por ele, e o garçom grita para o segurança que o intruso precisa ser preso. Correndo para a rua, ele imediatamente pula no carro, dando comando para ligar o carro e acelerar. Para não manchar sua reputação, a garota corre pela rodovia em velocidade máxima, mas em determinado momento ela diminui o ritmo e diz que seu companheiro pode descer ali. North pergunta se ela poderia lhe dar uma carona até a cidade ou se ela quer que ele gaste dinheiro em um táxi, ao que Kylie responde que ele já economizou 20.000 no jantar de hoje. O carro vai embora, deixando poeira para trás, e ao se despedir a garota diz para não se atrasar para o trabalho amanhã. North decide não gastar dinheiro com táxi e simplesmente caminhar até a cidade. Mas nosso herói não conseguiu ir muito longe, pois foi atingido por um carro azul em alta velocidade no escuro. O carro diminui a velocidade enquanto Sheps fica deitado no asfalto.
Uma garota que já nos é dolorosamente familiar sai correndo do carro azul. Lilith corre em pânico, perguntando como ele se sente e se ele consegue se levantar. Ela está em pânico e não sabe o que fazer e, por sorte, seu telefone está sem bateria. North, deitado, olha para ela e pensa, ela acabou de bater em um homem, mas por algum motivo ela mesma faz tudo como uma tartaruga. Mesmo nesses momentos, o espírito empreendedor não abandona a personagem principal, a garota é a diretora-geral, e você pode ganhar muito dinheiro com isso. Sheps levanta uma mão para atrair a atenção da distraída Lilith, que, vendo isso, fica feliz por ele ainda estar vivo. Ela se senta ao lado dele e se desculpa, pergunta onde está o telefone dele, ela vai chamar uma ambulância, mas North presume que o telefone dele esteja quebrado. North começa a lamentar e perguntar por que ela está fazendo isso com ele, onde ele cometeu um erro tão grande na vida, ele não quer morrer agora. Lilith jura que não fez isso de propósito e pergunta novamente onde está o telefone dele. A garota se culpa, não havia necessidade de se distrair com pensamentos sobre Suren, embora North seja odiado por ela, ele é uma pessoa viva. O personagem principal diz que não há culpa por isso, a vida é assim e, antes de morrer, Sheps quer que ela atenda a um de seus pedidos. A menina pega a mão dele e diz que se ela puder ajudá-lo com alguma coisa, ela fará tudo. North pede que ela transfira dinheiro para sua conta bancária. Lilith fica em estado de estupor. A vítima explica que viveu na pobreza por mais de 20 anos e quer deixar a riqueza para viver em outro mundo, para que quando encontrar seus pais lá, não tenha vergonha. A garota concorda. North entrega a ela seu telefone com seu número de conta já indicado. Enquanto as transferências eram feitas, uma gangue criminosa abordou os rapazes na rodovia. O líder da gangue cumprimenta as pessoas que passam e se apresenta como Sermon, além de apresentar seus amigos motociclistas. Lilith pergunta que tipo de pessoas eles são, já que quando vem alguém em um acidente, eles não querem ajudar e pedem para pararem de falar bobagens. Deitado no asfalto, o personagem principal pensa no que está acontecendo ali, ele queria de alguma forma sair daquela situação delicada, mas no final essas pessoas criaram problemas para ele. Sermon diz que não adianta falar sobre consciência, ele vê que a vítima não é mais inquilina, então ele oferece um acordo, se a moça servir bem a ele e seus amigos, eles darão falso testemunho a seu favor. A senhorita Palmen se levanta do chão e ameaça que ele vai se arrepender do que disse hoje. O líder da gangue corre e agarra o rosto da garota, dizendo quão sortuda ela é por ele ter um bom caráter. Se houvesse outra pessoa, ele não seria tão educado. Lilith não vai tolerar tal atitude consigo mesma e dá um tapa na cara do bandido arrogante. Ela grita que tem vergonha de chamá-lo de homem e, correndo, acerta Sermon com a ponta do calcanhar bem na virilha. O chefe, humilhado por uma mulher forte, ordena que seus amigos motociclistas tragam essa vadiazinha até ele. Lilith considera esse ato arrogante, pois ainda há pessoas que ousam tocar na família Palmen. A gangue parou e se perguntou se aquela garota realmente poderia ser da família Palmen. Mas quando Sermon ouviu isso, ele só ficou mais divertido, porque ele tem uma família política, e os Palmen são empresários. Empresários têm medo de autoridades, e ele diz aos rapazes para não terem medo, ele resolverá todos os problemas. A menina não acredita que um bastardo desses tenha nascido em uma família de políticos, que sempre foi famosa por sua prudência. Lilith vê bandidos correndo em sua direção e pensa que não é capaz de se defender, não há nada a dizer sobre North. O bandido já está tentando alcançá-la, e a senhorita Palmen decide simplesmente fechar os olhos por medo. Mas então um homem voa na frente dela com a velocidade de um raio e chuta o motociclista no rosto. Esse homem acaba sendo North. Ela pergunta se ele está bem, porque há poucos minutos ele estava morrendo no asfalto, ao que ela recebe uma pergunta contrária se ela está bem. Sheps faz uma promessa de que enquanto ele estiver aqui, ninguém ousará encostar um dedo na garota. North se vira e, um pouco perplexo, pergunta que lugar é esse e por que ele está ali. Lilith não entende, a vítima aparentemente perdeu a memória. O personagem principal começa a dizer que viveu toda a sua vida nas montanhas, e de repente, tudo ficou escuro e agora ele se encontrava aqui. Ele começa a gritar com os bandidos, como eles ousam roubar uma mulher, e de repente North se declara um padre que agirá em nome do céu. A menina fica parada ali e não entende se seu cérebro foi tão danificado pelo golpe ou se ele está fingindo. Sheps decide tranquilizar Lilith, dizendo que em sua dinastia essas pessoas mais não terão permissão para fazer o mal. Flexionando os punhos, North diz a ela para esperar até que ele derrote todas as pessoas mais e esteja seguro. Sermon ordena matar o bastardo que o está irritando, e ele próprio é o primeiro a lutar contra ele.
Sheps bloqueia o golpe e atinge o inimigo com tanta força que ele se vê caído aos pés de seus companheiros. Na velocidade da luz, o personagem principal voa até outro grupo de bandidos e os espalha em diferentes direções. Os motociclistas restantes caem de bruços, dizendo que cometeram um grande erro e que o padre deveria poupá-los. North quer que eles façam um juramento sagrado, caso se arrependam, o que os criminosos fazem, e se mudarem de ideia, eles atacarão os céus. O protagonista decide deixar os infratores irem embora, mas não de mãos vazias. Ele envia o vírus da gonorreia atrás deles. Enquanto fogem, os vândalos pensam, que padre estúpido, eles vão voltar e trazer ainda mais pessoas com eles. Sheps acha que as habilidades de atuação dessas pessoas são extremamente ruins, embora ele devesse esquecer isso, porque os próprios malfeitores logo morrerão de diarreia. Lilith ainda se oferece para chamar a polícia, mas North diz para ela não se lembrar de mágoas do passado, ao que a garota concorda e quer descobrir o nome do ancião para agradecê-lo. O personagem principal entende que ela acabou de transferir 1 milhão para ele e agora, muito provavelmente, ela está verificando como ele está. Ele se apresenta como Kanye Penkai. A senhorita Palmo o chama de sem vergonha e acha que ele está mentindo, ao que North retruca dizendo que ele saiu e a protegeu, então como ele pode ser sem vergonha? Após uma pausa, o jovem começa a rir, ele sentiu o clima tenso e por isso encenou um drama com o viajante do tempo. Ele pede para Lilith relaxar. A moça não ficou nada feliz com a proposta, pois ficou muito preocupada e conta que quando ele lhe pediu dinheiro, isso, aparentemente, também foi para relaxá-la. North começa a recuar e, decolando, sai correndo, dizendo que se verão no trabalho amanhã. Lilith fica furiosa e o chama de bastardo. Ao longo do caminho, Sheps pensa que ela não é tão má assim, se ao menos parasse de fazer cara de que todo mundo lhe deve dinheiro. Chegando em casa, ele decide praticar, já que não teve tempo para isso durante 2 dias. Mas ele não consegue e suas forças o abandonam. Ele pensa que se seu velho descobrisse que seu filho se permite ser preguiçoso, ele sairia do túmulo e começaria a xingar. No escritório de Kylie, vendo a estranheza da irmã, ela pergunta quem a machucou. Lilith simplesmente responde que ela apenas se sente mal. A senhorita Fima sugere que sua irmã tem essa condição por causa de pensamentos sobre casamento, e elas devem superar isso juntas. O vice-presidente oferece vários candidatos para escolher, mas eles não são confiáveis e não precisam de mais problemas desnecessários. Lilith percebe que encontrar a pessoa certa não será tão fácil e decide perguntar o que sua irmã mais nova pensa sobre North Sheps. Ela não está feliz com a escolha de sua irmã de tal candidato para o papel de namorado. A senhorita Palmen responde que ele reconhece o dinheiro, e que eles têm muito pouco tempo. Lilith diz que Suren já concluiu a pesquisa de mercado e deve retornar do exterior em breve. Naquele momento, sua mãe ligou e soube que Suren chegaria naquela noite, então amanhã à noite eles iriam jantar. A mãe instrui a filha a não ser muito teimosa, pois ela não é mais uma criança. A situação do pai é ruim e elas são obrigadas a deixá-lo ir feliz. Depois de desligar, Lilith diz que não há mais tempo para esperar, então Kylie deveria se apressar e ligar para North Sheps. A senhorita Palma analisou suas habilidades de atuação e acha que ele é mais adequado para esse papel do que qualquer outra pessoa. Com um sorriso no rosto, North pergunta o que aconteceu de importante, já que a própria Dama de Gelo ordenou que sua irmã o trouxesse pessoalmente até ela. Lilith diz que ele está ali para que eles possam acertar as contas e pergunta como ele acha que eles deveriam resolver a questão de ontem por 1 milhão. Sheps insiste que ela bateu nele, e ele já estava pensando em dizer adeus à sua vida. Ele recebeu, com razão, uma indenização por danos morais. A garota diz que ele pode não devolver o dinheiro dela, mas que North terá que fazer algo por ela. O jovem terá que atuar como seu namorado em uma festa na casa dela. Ela está confiante em suas habilidades de atuação, porque ontem ele conseguiu interpretar perfeitamente um viajante do tempo. North diz que, com seu passado e aparência, ninguém vai acreditar que ele é seu namorado, mas Lilith não se importa, o principal é que ele esteja presente ali. O chefe do escritório lhe dá um cartão bancário e diz para ele comprar algumas roupas decentes. North fica encantado, ele tem que começar pelo fato de que ele ganharia dinheiro por isso. Deixadas sozinhas no escritório, as irmãs se perguntam se tomaram a decisão certa. North não perdeu tempo e foi imediatamente até as boutiques. Vestiu um terno elegante que não usava há muitos anos. Quando ele estava saindo da loja, seu telefone tocou. Era a Tina. Sheps imediatamente ficou preocupado. A menina disse que agora estava no hospital e que era urgente, que ele precisava vir, que ela estaria esperando por ele no portão. North chegou o mais rápido que pôde,
Ao chegar, Tina diz que a operação de sua mãe não correu bem e que ela precisa pedir dinheiro emprestado a ele. Enquanto a transferência de fundos acontece, Sheps pede para ser escoltado até o quarto de sua mãe. Tina agradece e diz que o ajudará, mas sua mãe está em coma, então ele não poderá falar com ela. Caminhando pelo corredor, North diz que esse é um caso raro em que ele é um cara legal e que ele quer ser bom até o fim. Em frente à porta da enfermaria, ele pergunta à menina em que estágio do câncer está a doença de sua mãe e descobre que a mulher está no último estágio. Ele tenta avisar a menina que, em estágio terminal, nem mesmo $1 milhão pode salvar sua mãe. Tina conta que somente sua mãe esteve envolvida em sua criação, o quanto foi difícil para ela e que, se sua mãe puder viver pelo menos mais um dia, sua filha ficará feliz. Vendo quão difícil é para a garota, lágrimas quentes escorrendo pelo seu rosto, e ela não quer aceitar a realidade, North se aproxima e acaricia sua cabeça. Ao entrarem na sala, eles veem uma senhora idosa usando uma máscara de oxigênio. Os pensamentos de Sheps naquele momento se resumem a quão bem aquela mulher criou sua filha. Ele vê um saco de dormir fino ao lado da cama do hospital e pergunta por que Tina está dormindo no chão. Ao que ela recebe a resposta de que não tem condições de pagar uma cama de hospital, North se vira e diz que agora irá ao médico-chefe e que sua mãe terá um quarto separado para que Tina também possa dormir lá. No consultório, o médico começa a repreender o personagem principal, pois se ele é parente do paciente, por que obriga a jovem a cuidar do paciente dia e noite? North se justifica, dizendo que estava em uma viagem de negócios por um longo tempo, e Tina não lhe contou nada porque estava preocupada que, assim que ele descobrisse, ele iria embora imediatamente e viria. O personagem principal diz que agora vai cuidar da mãe de Tina, e o médico quer falar com ele a sós. Ao sair do consultório, o médico diz que os resultados dos exames não foram muito bons, a doença foi descoberta muito tarde, segundo a previsão do paciente, ele não viverá mais do que 1 ano. Em voz alta, North diz que a medicina ocidental provavelmente pode fazer milagres, mas, em particular, ele acha que mesmo com conhecimento de técnicas e habilidades médicas, seu velho não poderia ser curado. O médico repete que o último estágio do câncer é uma barreira que a medicina ainda não é capaz de superar, e ele não deveria dizer isso, mas sente muita pena da filha do paciente. North promete ao médico que conversará sobre o futuro com Tina, será melhor para ela aceitar a realidade. Tina segue Sheps e tenta descobrir o que eles conversaram com o médico. North responde que eles devem ir para a enfermaria e, até que ele diga isso, ela não deve deixar ninguém entrar lá. A garota não entende nada e quer saber o plano dele, mas North apenas diz que ela deve confiar nele.